A vocês o mensageiro de Deus, o irmão Branham. Podem sentar. Obrigado, muito obrigado, irmão Shores. Com certeza considero este um grande privilégio estar aqui esta noite na primeira Assembleia de Deus, novamente, para termos companheirismo na Palavra de Deus. Estamos com o irmão precioso, o irmão Shores, novamente, e todos os anos que conhecemos nessas semanas e realmente aproveitamos nas últimas 2 semanas. Não sei se no decorrer de anos se já aproveitei tanto quanto esta semana, tendo companheirismo com os irmãos por todo este Vale do Maricopa, desde Mesa até Tucson, que é Jerusalém. Claro que está no monte, e aqui estamos aqui em Jericó, aqui na parte de baixo da montanha. Eu queria saber como é que isso ia ser aceito. E quando eu estive aqui muitos anos atrás, havia uma rivalidade entre Tucson e Phoenix. E outro dia eu estava pensando sobre isso, estava brincando quanto a Tucson. Claro, ela está na montanha, Jericó no vale. E eu pensei, seria muito bom falar isso. Mas pegamos o seu entre um e outro e queremos trabalhar nisso. Agora, tem sido uma ótima ocasião, repito, estamos regozijando muito. Estamos esperando com grande antecipação esta convenção que vem, começa amanhã à noite, esperamos uma ótima ocasião. E desta vez eu vou colocar uma base de maneira humilde para o reavivamento que vem. E agora temos uns palestrantes maravilhosos neste reavivamento que vem agora. O irmão Velmer Gardner, metodista, que é um palestrante de destaque. E também, para terminar, nosso precioso irmão Oral Roberts, para a próxima segunda à noite. E confio que Deus dará aos irmãos mensagens que mandará a Phoenix ajoelhar-se, temendo a Deus. Para esta semana, colocar um fundamento para uma breve aparição do Filho de Deus. Estou crendo e tenho assinado que tudo é possível. É possível que ele venha nesta geração agora, até mesmo esta noite. Não sabemos quando será, mas queremos estar tão preparados que, quando vier, nós iremos com ele no arrebatamento. Tem sido uma ótima ocasião. Tenho pregado estas mensagens fortes sobre sua vinda, tentando colocar as possibilidades e a hora em que estamos vivendo, como que tudo, em minha opinião humilde, está em condição para a vinda do Senhor, o arrebatamento, a próxima coisa. E tudo que falta podia acontecer em 1 hora. Creio que muitos, não sei quantos, mas vários das profecias de destaque com relação ao cumprimento da vinda do Messias, o que ele faria, foi cumprido nos últimos 7 horas na cruz. Como eles furaram o meu lado e nenhum osso se quebrou, e ele clamou: Senhor, por que me abandonastes? E as profecias aconteceram 1, 2, 3, 4, 5, exatamente assim. Agora, isso poderia acontecer da mesma forma. E o seu retorno. E devemos estar alertas, esperando. Ontem à noite pensei que
Achei que tivemos uma ótima ocasião na Assembleia de Deus, sul daqui, creio que é Southside, Assembleia do lado sul. Conheci um irmão que não havia conhecido em minha jornada, mas um irmão precioso e um grupo fino de pessoas. Falamos lá na noite passada a mensagem de tendo a Ele como um oásis. Quando estamos reunidos, sentados em lugares celestiais em Cristo. E lembramos as coisas que Ele fez e as coisas que prometeu. E como Ele prometeu que se reuniria conosco onde 2 ou 3 estivessem reunidos em meu nome, e ali Ele estaria entre nós. Então achei que a soberania de Deus, maravilhosamente mostrada, Ele desceu e mostrou-se a nós novamente. Isto torna isso que acontece a prova de erros. E Ele prometeu as coisas que temos visto, e presumo, talvez, que a maior parte aqui é salvo. E somos os que estamos orando e nos esforçando para a convenção que vem. E necessitamos fazer força para, com tudo que temos, ter certeza de que falemos a todo pecador nesta convenção. Para todo homem de negócio e pessoa ainda não salva, sem o Espírito Santo, devemos chegar a eles e falar do Evangelho sólido, que as nossas vidas sejam tão salgadas que a maneira que hajamos mostre isso também. E Jesus disse que somos o sal da terra, mas se o sal perder o seu testemunho ou o sabor, é um poder destruidor, não mais pode curar ou salvar. O sal salva quando entra em contato. Nós devemos ser os contatos de Deus, somos os seus pontos de contato, como o irmão Roberts muitas vezes falou, quando ele está falando no rádio, falando sobre o ponto de contato. Talvez vocês notem que eu estou falando um pouco diferente, mas para estas últimas noites eu tenho falado com a voz mais alta. Estou falando da parte de cima da minha boca. Não é nada fabricado, é para proteger a parte de baixo da garganta. Alguém sabe, uma reserva. E alguém me perguntou uma vez, como que podem andar tanto pelas montanhas? Bom, eu aprendi uma pequena técnica há muito tempo atrás com os índios. Você pode andar com seus joelhos e depois trocar e deixar a sua bacia descansar. E é assim, descansar e andar, descansar e andar. E é assim que prega-se, com a parte de cima, depois a de baixo e trocar. Como Deus é maravilhoso a maneira que Ele fez o homem. E somos a imagem dele. O que mais poderia ser mais maravilhoso do que Deus? Tenho pregado tanto sobre a vinda de Cristo nesta era que achei que seria bom hoje à noite ficar numa dessas coisas que tenha falado e mostrar a seriedade da condição desse dia para dentro da presença do Evangelho e ver como nós estamos prontos para esta hora. Na última convenção dos homens de negócios, sabe que esta talvez seja a última noite que a primeira Assembleia de Deus e todas as igrejas pelo país estejam abertas. Amanhã podem estar fechadas, não sabemos. Talvez seja a última vez que a Bíblia seja lida a esta audiência. Por isso, vamos fazer um cheque, fazer um levantamento e ver a seriedade do momento. Então, vou tentar começar logo para que as pessoas possam sair logo
e fiz um comentário meio rude noite passada, que eu seguraria vocês no decorrer da noite, mas não. Mas eu disse sábado à noite. Vocês não podem faltar na escola dominical. Vocês têm que estar em seu posto de dever de manhã. E é para isso que estamos falando, para aproveitarmos muito. Que orem para que Deus unja seus ungidos. E a noite passada, o irmão Oral, ele estava falando, e eu acho que a última vez que, quando Jesus estava numa festa, parou e clamou no templo, que Deus clame por nós e nos coloque ao seu lado, reunir sua igreja, seus redimidos, sua noiva, e que tão bondosamente comprou com seu próprio sangue. E estamos orando quanto a isso. E queremos vamos orar antes que abordemos a palavra, porque a sua palavra não é de interpretação particular, mas ele é o autor e ele revela. Nós podemos crer que ele estará fazendo isso. Então inclinamos a cabeça agora. Enquanto inclinamos a cabeça, inclinemos também o coração a Deus. Agora, de cabeça e coração inclinados, há um pedido em seu coração. Meu companheiro cidadão do reino, vocês que estão peregrinando aqui em Phoenix, estamos reunidos nesta amável igreja esta noite. E há algum pedido que você gostaria de manifestar a Deus? Levante a mão e diga: Senhor, eu tenho uma necessidade desesperada. E Ele verá e ouvirá e responderá. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti por fé agora. Estamos nos reunindo, unindo nossas orações como uma pessoa, pela fé, saindo daqui e lá além da lua, das estrelas, na galáxia, e lá o altar onde o sacrifício encontra-se. E os serafins estão voando por cima do altar de Deus, clamando santo. Mas com esta palavra escrita pelo Filho de Deus, nós pedimos pois Ele falou que qualquer coisa que pedíssemos a Ele, nós receberíamos. E Ele coloca os seus roupas ensanguentadas, o preço foi pago, para que nós, indignos, pudéssemos nos aproximar dEle. Como filhos e filhas, nós aceitamos a Cristo como Salvador. E agora tudo que fizemos e que não estava bem em teus olhos, Deus, sabes que isso é inumerável. Tem misericórdia de nós, Deus, pois não estamos falando estas coisas para sermos ouvidos, mas estamos falando em amor e em reverência e em fé, para que Deus nos ouça e responda a nossa oração, a de outros e de nós mesmos. Tu sabes o que estava atrás de cada mão, o objetivo e o motivo. Senhor, abre tuas grandes asas, por assim dizer, esta noite. Que a tua presença augusta, sentida entre nós hoje, que possamos temer. E a nosso lugar, que façamos um levantamento de nossas vidas antes do arrebatamento, que sejamos chamados. Estamos antecipando esta reunião amanhã à noite no Ramada Hotel, que verifiquemos nossas vidas para que sejamos instrumentos em tuas mãos e
que possamos estar nas mãos do Deus do céu para que possa ser antecipado esse grande evento, que se seja colocado não por outra causa, mas pela o reino de Deus e para a glória dele. E abençoa nossos esforços tentando ajudar essas pessoas para que entendam o momento em que estamos vivendo. Fala conosco através da leitura da palavra e que tu possas pegar o texto, revelar o contexto pelo Espírito Santo que ele queira que nós saibamos. E todo louvor será teu, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como muitas pessoas gostam de anotar o texto para que possamos nos referir, alguns ministros falam sobre isso e algum pensamento, algo que pegou nossa mente, que chamou atenção, bem, alguma coisa assim enquanto estamos falando, tudo bem, não tem problema vocês fazerem isso. Agora vamos ler no livro de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, 2º capítulo, de 5 a 8, gostaria de ler como meu texto, e pedimos que nos deem atenção integral enquanto nos esforçamos ao fazê-lo. Enquanto vocês estão abrindo na Escritura, gostaria de dizer que o irmão que me deu o privilégio de falar no domingo à tarde na convenção, e que a minha intenção é que que as pessoas ouvindo ali na audiência, que as pessoas possam entender, e esperamos que vocês nos vejam lá na parte da tarde. Vocês serão bem-vindos e estamos esperando vocês e eu em qualquer reunião. Agora em Filipenses 2, 5, lemos que a vossa mente esteja em Cristo Jesus, que ele na forma de um servo e foi feito na semelhança do homem. E nada façais. Ele foi obediente até a morte da cruz. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Gostaria de tirar alguns minutos para o texto sobre que vou falar, chamado identificação. Identificação é a aparência da Bíblia, de caracteres da Bíblia, de personagens bíblicas, sendo identificado na semelhança das personagens bíblicas. E esta noite, abordando isso, enquanto estamos falando sobre sua vinda e como que a igreja deve se aprontar. Hoje, enquanto estava na sala, eu tinha algo para falar, tinha em mente sobre o sacrifício supremo, mas parece que o Espírito Santo me tirou de lado quanto a isso e colocou um outro pensamento, canal de pensamento. Todos os ministros conhecem isso e sabem que você tem às vezes alguma coisa que quer falar, de repente você sente que é alguma outra coisa, talvez contrário ao que pensou, talvez para uma pessoa, eu não sei, mas tenho idade suficiente em Cristo para deixar a liderança do Espírito Santo ele fazer o que ele quer. Tenho certeza que vamos nos encontrar em algum lugar, em algum personagem da Bíblia, e nós saberíamos o que acontecerá com aquela personagem. Isso me lembra de uma pequena história que eu vi uma vez de uma senhora que havia trazido o seu pequeno filho, trouxe da roça, e ela levou para a roça. Eles moravam na cidade para visitar a vovó,
E na minha parte do país, em Kentucky, isso quer dizer uma casa de madeira em algum lugar. E o nosso espelho em casa era um pedaço de espelho fixado numa árvore do lado de fora, perto do local de lavar roupa, onde meu pai lavava o rosto e mamãe ficava ali para pentear seu cabelo. Este menino deve ter sido criado numa casa que, quando foi visitar sua avó, ela tinha uma porta e na porta e do lado de trás tinha um espelho. E o pequeno era meio solitário, então ele andou pela casa e ele olhou sem querer e ela estava fechada depois que ele entrou, mas ele viu um menino ali e ele começou a falar com o menino para fazer amizade. E ele se aproximou, ele virou e disse: "Oh, mamãe, sou eu ali." E é o que queremos ver esta noite. Quero olhar para mim e quero que vocês olhem para si. E à medida que olhamos para o grande espelho da palavra de Deus, para que possamos nos identificar quanto a algo que vamos falar sobre personagens de outros tempos. E quero ver a mim mesmo, Deus, olhando pelo binóculo e ver onde estamos em seu livro. Não há nada igual, porque é toda a verdade. E não quero dizer sobre outros livros, mas eu sei que esse aqui é todo verdade, porque é a palavra de Deus. Agora, Jesus nos deu o exemplo do que devemos estar olhando quando ele refletiu sua vida a nós através da palavra. O que deveríamos ver quando olhamos para o espelho de Deus? Nós deveríamos nos ver identificados com ele. Esse é o exemplo perfeito. Agora descobrimos que à medida que passamos pela vida, que o nosso caráter molda a imagem de quem somos. E cada um de nós conhece isso. E como você vive é o seu caráter que o molda da maneira que é. Agora, você já vi pessoas que gostam de estar perto e às vezes não seja exatamente do mesmo tipo, ou às vezes de uma raça diferente, ou cor, às vezes moreno ou amarelo, pele amarela, mas gostamos de estar na presença dele porque cada pessoa é um pequeno dínamo dele. E criamos uma atmosfera. E tem pessoas que queremos nos afastar dele, porque cada pessoa cria uma atmosfera. E às vezes tem pessoas que não gostamos da atmosfera em que essas pessoas estão. E o caráter deles cria o que eles são, torna-os o que são. Quando Deus olhou para a sua criação perdida, e depois que ele a formou da maneira que ele queria, eu gosto de olhar para ver a origem. Gosto da natureza, porque ele fez dessa maneira. E às vezes nós fazemos algo e pervertemos a natureza e isso não o agrada, mas o caráter de amor dele e Deus vendo seu grande plano de criação, formando o homem para habitar na terra e viver em paz e nunca mais morrer, nunca estar doente ou com sofrimentos ou preocupações. Que maneira o que o Pai providenciou para nós. E é necessário que isso é desejo
É necessário que sejamos dessa maneira. Ele não quer que nós estejamos em uma maneira morta de como estamos. Essa condição do mundo hoje, ela não é o desejo de Deus, de maneira nenhuma. Mas quando ele viu que a sua criação caiu, então agora seu próprio caráter de amor moldou-se na pessoa de Cristo. O próprio caráter de Deus projetando-se no homem Cristo. Paulo falando, pensando não em roubar, em não tornar-se igual a Deus, quero dizer. Esse caráter tem que ser moldado naquela pessoa. E ninguém poderia fazer isso a não ser Deus. Isso foi feito para que ele que pudesse pagar a penalidade da queda da sua criação. E deveria haver algo que salvasse a sua criação, e nada poderia, porque a espécie mais alta da sua criação havia caído e tudo caiu com ele porque ele caiu. E há apenas uma coisa que sobrou, que não havia caído, que era Deus, os céus. Assim, algo nos céus havia de que descer e nos redimir, porque nada aqui poderia criar. E o amor de Deus pelo mundo cria aquele caráter expressado em Cristo. Ele era o caráter de Deus. Era o Deus, a imagem de Deus expressada, e nele estava Deus, Deus em Cristo, revelando-se ao mundo. E nenhum amor poderia ser maior do que esse, que tal pessoa tornar-se-ia como ele para redimir o que havia se perdido. Isso aí mesmo deveria colocar a cidade de Phoenix e o mundo todo, deixá-los com vergonha por estar nesta condição em que estamos. E Deus projetando-se para para fazer um plano de redenção, redimir os seus personagens, nossa personagem. Isso deveria ser feito com penalidade, porque a penalidade era a morte, e ninguém, sob a penalidade da morte, poderia pagar essa penalidade para o outro. Então tinha que alguém vir que teria saído da morte, e ninguém poderia fazer isso a não ser Deus, porque era o único que era livre dessa penalidade. Agora, o seu caráter de amor por nós deixa João 3,16 bem claro. Pois Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, projetando-se e tornou-se homem, para que ele colocasse sobre ele a forma da sua criação. Em outras palavras, ele mudou a sua tenda. E o pequeno Jeová chorando na manjedoura, poderia imaginar isso? E isso foi tudo feito. Poderia você imaginar Jeová sendo um bebê numa manjedoura, num estábulo sujo de esterco? Poderia imaginar pequeno Jeová brincando como menino? É um exemplo. Poderia imaginar ele como jovem, como um carpinteiro, e obedecendo completamente a Deus para morrer na cruz, para redimir a sua criação caída. Isso é o tipo de amor que Deus tinha.
Ele teria que morrer para controlar a picada da morte. Agora, creio que todas as noites ele estava se expressando, estava colocando a igreja em ordem. Ele enviou profetas, grandes homens como Moisés e os profetas, e ele deu leis. Mas todos esses não poderiam redimir porque ainda eram homens sob a pena da morte e não poderiam pagar a penalidade da morte, embora tinha apontado para aquele perfeito quando ele viesse. Mas eles não eram perfeitos, mas quando esse nascesse, ele nasceria sem pecado. Deus, Jeová, fez sombra sobre uma virgem e criou uma célula do sangue. E quando ele nasceu, ele era o Filho de Deus, em outras palavras. Era um tabernáculo. Era um lugar de habitação para Jeová, para que ele pudesse viver em seu povo e expressar-se o que ele era. Que exemplo! Como que o Espírito, o Santo Deus, manifestado, depois tomou o lugar de um servo para lavar pés. E falou que os pássaros teriam ninhos, mas eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça. Então, o que aconteceu? Que exemplo! Como ele o refletiu, e ele nos deu o exemplo do que deveríamos fazer, como deveríamos ser. E nós deveríamos olhar para ele quando olhamos no espelho e ver Cristo, o espelho da sua palavra, como ele fez isso por amor. E é um pequeno drama. Outra noite eu falei sobre isso, Cristo indo para o Gólgota e os suas pegadas do seu sangue correndo pelas costas, e ele foi tratado com vigor, duramente, mas ele não tinha pecado, mas ele tornou-se pecado ao tornar-se uma oferta para o pecado. E Deus se redimiu e seus atributos nesta pessoa chamada Cristo para que levasse a morte sobre si, e Jeová não poderia morrer. Então ele tinha que criar para si um corpo, e nenhuma mulher poderia produzir esse corpo, então o seu próprio caráter. Amém. Desculpe, mas pense nisso, o seu caráter projetado, aquela pessoa amável de Jesus Cristo. Nenhuma mulher poderia trazer isso. A mãe de Moisés, Jocabel e Rebeca e outras mulheres, mas nenhuma poderia produzir esse tipo de caráter, porque era quanto ao sexo, isso não pode ser, isso é para pessoas caídas, mas o próprio Deus projetou o seu próprio corpo, e o motivo que ela é filho de Deus é porque mais nada poderia projetar isso, mas o seu caráter divino projetado neste tabernáculo para expressar a ele para ser o homem, e o seu nascimento, aquele que ele poderia ter vindo com carros e anjos do céu, mas ele veio de uma maneira simples. E o seu amor trazendo-se ao mais baixo. Agora, olhe o seu caráter. Agora era quem ele era. Esse era para salvar você. E ele levou isso para que ele se tornasse você e você se tornasse ele. Portanto, quando nos conhecemos, não podemos ficar na presença de Deus, mas quando ficamos nele, nos colocamos nele, ele já reconheceu o sacrifício. Este é o meu filho em quem me comprazo.
Ele reconheceu, no entanto, ele sofreu tentação como qualquer outro homem. E ele... Fizeram gozação dele, mas ele foi perseguido e ele morreu para que ele pagasse o mal como bem. Mas você sabe, ninguém pode produzir um caráter assim, a menos que aceite esse caráter em você. A igreja não pode fazer isso, um credo não pode, uma denominação não pode, instrução não pode. Deve ser um nascimento, tem que ser uma morte e deixar Deus, pela graça de Cristo, moldar esse tipo de caráter em você, para que você se torne Ele e sua vida e a dele sejam a mesma. Então, vocês são filhos e filhas de Deus. Então, quando ele estava subindo a montanha e a sua cruz estava sendo arrastada, as pegadas, eu queria ser um artista, que eu pudesse falar de modo que mentalmente eu pudesse desenhar um desenho para você do Calvário, aquela hora mais terrível que o mundo conheceu. E, no entanto, não estavam conscientes do que estava acontecendo. Milhões não estavam conscientes. Não poderia virar essa imagem. Como eu disse, nós estamos entrando nessa hora terrível, um tempo temoroso. E Phoenix e o mundo estão se banhando, e as igrejas estão se banhando em mundanismo. E Hollywood, um fazendo mais do que o outro, e nossos membros tornando-se mundanos, e parece que eles não entendem a imagem da seriedade e sobre a aparição do Filho do Homem nesses últimos dias. Que tempo terrível foi! Eles sabiam que era um malfeitor, e o malfeitor morria sobre a punição capital. E hoje é a mesma coisa com as pessoas que ouvem a mensagem e chamam, e que é uma pessoa louca, um religioso, e eles chamam de pessoas estranhas. Bem, ora, qualquer um que está vivendo de maneira certa é um estranho para este mundo moderno. Todos somos, e por assim dizer, desculpe essa palavra, expressão, para que você possa entender de que eu estou falando, uma pessoa peculiar, estranha. O Jesus era assim. Isso vem numa era quando tudo está com coisas soltas, e os profetas clamam, e o próprio Deus que vocês dizem que estão servindo vem, vocês destroem a eles. E eles sempre são pessoas estranhas. E a mensagem de Deus hoje, quando vem, achamos que a pessoa que traz é algum louco, algum religioso. E as coisas do mundo, as que quer para ganhar dinheiro, sem preocupação. Mas o Senhor, Ele se identifica. Agora note, quanto a isso, todas as coisas, você notou que haviam de acontecer? Certamente. A rosa tem que ter espinhos. E a semente deve estar coberta. E você tem que... Nós falhamos em ver isso. Os metais e as joias e o dinheiro, prata e ouro nessas montanhas estão cobertas com pó, com pirita e outros minerais, e tudo vai junto. Esperamos isso. Nós temos que limpar. Quando o explorador encontra, eles chamam de
pó do pagamento, que simboliza em algum lugar a sombra de uma mãe em algum lugar. E da maneira que os cristãos estão vivendo hoje, de qualquer maneira, é um pó do pagamento. Quando você vê alguém agindo da maneira do Espírito Santo, isso é prova de que existe uma mãe original do Espírito Santo que pode ser derramado e dar as coisas que ele prometeu. Nós devemos falar de maneira preocupada e reverentemente. Jesus, enquanto subia, o diabo sempre duvidou disso como de qualquer profeta. Ele não cria nisso. Não cria que ele era Emanuel, Deus manifestado em seu próprio filho, ele e seu filho sendo um. Ele não poderia ver isso. Como que Deus, o grande Criador, poderia se colocar e assim e dizer, bom, e no local lá de Pilatos onde ele estava, desculpe a expressão, mas quando as coisas estavam ruins para ele, colocaram um pedaço de pano em seu rosto e depois cuspiram nele os romanos, soldados romanos, e aquela coisa pingando na sua barba, e ele já tinha apanhado, e o seu sangue correndo livremente em seu lado, e Satanás vendo isso. E um dos soldados bateu na cabeça e disse: agora, se você pode ter as visões e se você é profeta, diga-nos quem te bateu. Mas ele nem abriu sua boca. Então pensaram, Satanás, esse não pode ser o Filho de Deus, falou Satanás. Não pode, ele não iria aguentar isso, mas os filhos de Deus, eles podem suportar qualquer coisa porque conhecem a Deus. Crítica. Agora, com a mensagem, nós poderíamos pegar o binóculo de Deus e ver Cristo refletido em nossas vidas. Quando levamos a reprovação da mensagem, e alguém poderia dizer a respeito dela, ele foi o exemplo, porque Deus refletia o caráter dele. E nós somos filhos de Deus, então refletimos o caráter dele em nós, então nos tornamos como ele, e o desejo do nosso coração é nos tornarmos mais como ele, e eu acho que assim deve ser. E quando Satanás disse, muito bem, morte, agora que estou com você em meu comando, e agora finalmente deixou-o cansado, ele não sabe mais o que fazer, ele torna-se uma reprovação entre as pessoas. A mensagem dele caiu no ar, e agora o governo o pegou e ele está derrotado. Ele não é Deus. Vá lá e bata nele vivo. E na estrada, quando estava subindo, tinha uma abelha que estava em volta dele, mas foi por isso que aconteceu, porque ele era mais do que um homem. Mas se fosse um homem ou um profeta ou qualquer coisa menos do que Deus, se tivesse sido isso, a morte teria picado a ele e ele estaria ainda no sepulcro. Se acontecer dessa picada, acontecer a picada, esse aí fica na pele da pessoa. E quando a pessoa é formada em pecado por desejo sexual, então a morte pica. Mas quando ele picou aquela carne, ele puxou essa picada, o ferrão. E é Deus em carne, agora como tabernáculo entre os homens. E os dias da picada dele, do ferrão, acabaram-se.
E é por isso que refletimos a Ele no corpo, que Ele refletia no corpo porque era o Filho de Deus, Jesus Cristo, para que Ele pudesse tirar a pena. E agora nós vamos a uma outra parte da Escritura para ver que aquele homem era mais do que um mestre, um filósofo, ou um bom homem, ou profeta. Ele era Emanuel. Ele era o Filho de Deus, que é o Deus Jeová, manifestado em seus atributos, mostrando-se num corpo que Ele próprio fez. Amém. Refletia. O homem com a natureza pecaminosa não sabia, não entendia o que ele fez. Mas ele estava refletindo-se como um espelho para que nós pudéssemos ver aquele homem perfeito que é Cristo. Sim, isso, ao fazer isso, refletir o seu caráter nobre e amável. Veja, nele estava um atributo como Salvador e tinha que mostrar-se. Ele não poderia ser Salvador e nascer como homem natural, tinha que ser mais do que um homem, e ele era. Ele era o único que poderia fazer assim, tanto é que ele era sem pecado por natureza. Ele era Deus em palavra. Agora, São João, capítulo 1, explica isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Deus tornando-se carne que ele representou, e ele se mostrou à terra de uma forma, na forma do Filho, a pessoa de Jesus, Filho de Deus, que Deus mostrou-se através dessa pessoa. Jesus não disse, meu Pai e eu somos um, meu Pai habita em mim, não sou eu que faço as obras, mas é o Pai, Ele habita em mim, não tenho controle sobre as coisas, Ele faz isso. Deus, a fonte de palavra expressada. Amém. Sinto-me pentecostal. Sim, ele era sem pecado por natureza, e a única coisa que poderia projetar um Deus sem pecado, a palavra sendo Deus, e a palavra era o pensamento expressado. E quando Deus pensou sobre um Pai, ele se expressou, e Cristo era a expressão de Deus. Amém. Você vê? Ele era a expressão de Deus, que Deus poderia ser nós e viver em nós, expressando-se perfeitamente, expressando como uma pessoa deveria ser perfeitamente. Ele era a palavra de Deus expressada, propriamente vindicada, identificada. Quando estava aqui na terra, ele disse, se eu não faço as obras do meu Pai, então não creiam em mim. E ele disse, vocês podem me acusar de pecado. Eu gostaria de abrir isso um pouco, se for permissível. Está vendo? Pecado é incredulidade. Dá dois canais apenas. Um é fé e o outro é incredulidade. Aquele que não crê já está condenado. Fumar, beber, cometer adultério, mentir, roubar, falsificação carnal, essas coisas são atributos da incredulidade. Se você é um crente, você não fará essas coisas. Se você faz, você não é crente. Mas eu sou um crente. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Está vendo? As suas ações falam mais alto do que o que você confessa. Quando você não crê na palavra de Deus, por alguma coisa, e que tanto faz uma coisa quanto outra, isso só mostra que você não é crente. Você não é, porque se fosse, então você creria na palavra de Deus, e porque Ele se expressa através da sua palavra. Agora, Ele era a palavra de Deus expressada, e Ele disse, agora, se não podeis crer em mim, então crede nas obras que faço. Buscai nas Escrituras, pois nelas achais ter a vida eterna. Ela diz quem eu sou. É o que diz quem eu sou, é a Escritura que diz quem eu sou. Vamos um pouquinho mais adiante. É a Escritura que fala o que você é.
que expressa você, expressa a mim. A Escritura diz quem nós somos. É tão alto, ela fala, que nós não conseguimos ouvir as nossas vozes, que é a maneira de Deus mostrar o que somos. Jesus disse a mesma coisa: são elas que testificam de mim, elas provam quem eu sou. Ninguém pode me condenar de incredulidade. Pecado? Quem pode? Ouçam, estou falando sobre você. Se você ainda não identifica a mim e a palavra que diz que eu seria. Queria saber quantos cristãos poderia pensar assim. Eu gostaria de saber se poderíamos nos identificar esta noite como João 3,16 e todas as outras escrituras. Marcos 16, capítulo e outros lugares, Gálatas e outros lugares, 2 Tessalonicenses, fala sobre os frutos do Espírito. Gostaria de saber se nós poderíamos nos identificar aí. Jesus disse: qual pode me acusar? E que eu não tenho feito ou executado justamente como as Escrituras diz que eu faria. Ninguém poderia dizer uma palavra porque ele verdadeiramente se identificava. E aqueles, os falsos, os que copiavam, achavam que ele era Beelzebu, um espírito mau, mas ele era Messias, e eles diziam que era um espírito maligno. Então, vejam, ele foi propriamente vindicado, e a pequena mulher no poço não cometeu. Ele falando com ela, falou: eu sou ele. Um homem como esse, na verdade, falaria a verdade de Deus estava com ele. E se ele foi comissionado como profeta, então ele foi identificado como profeta. E ela o reconheceu como profeta e perguntou quem ele era. E ele falou-lhe, e ela saiu correndo, foi para a cidade dizendo: vim de ver de um que falou as coisas sobre mim. Quando Natanael, quando Felipe tentou ir lá e trazer ao local Simão, mas Natanael estava com um pouco de dúvida. Quando ele viu Jesus, no entanto, disse: eis um israelita em quem não há gal. Mas quando ele chamou Felipe, ele disse que havia visto ele. Ele disse: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: porque eu te disse isso, você crê. Você pode ver mais do que isso. A natureza sem pecado dele expressava a palavra de Deus. Ele era a palavra e era Deus expressado com uma natureza sem pecado. Eu vou parar aqui um segundinho. Não quero segurá-los demais, mas é tão bom conversar com as pessoas. Note, a sua natureza sem pecados expressada como ele era, como ele expressou sua natureza sem pecado. Deus se expressou através daquela natureza sem pecado e mostrou que a nossa natureza é má e que não importa quanto tentemos consertar, temos que nos tornar sem pecado como ele era, para a palavra de Deus fluir. Mas veja, até nossos povos estão se afastando da prática da santidade. É porque deixamos a coisa relaxar. E temos que viver de acordo com nossa profissão. E professar que se ele é o que dá paz, ele é a nossa propiciação. Então nós somos epístolas escritas olhando pelo binóculos e ver Cristo em nós. Então, senão, estamos olhando para alguma outra coisa, não olhando para ele. Olhando para ele,
com os fins da terra, mas a natureza sem pecado expressa a palavra de Deus. Tanto é que ele e a palavra eram um. Ele disse que assim, eu e meu Pai somos um. Eu sempre faço, o que agrada a ele. Eu e meu Pai somos um. Ele era tão perfeito na imagem de Deus, a ponto que ele e Deus estavam expressando a mesma coisa. Ele era a carne, o Filho, que expressava a deidade de Deus. De modo que era a deidade num homem para redimir o homem. Está vendo? Ele e a palavra eram um. E no começo era a palavra era Deus, e a palavra tornou-se carne. Então ele e a palavra tornaram-se um. Aquela palavra podia expressar e mostrar ao mundo o exemplo do que o homem deveria ser. E o homem não pode ser ele próprio. Não há maneira de, através da instrução, fazer isso, ou unir-se a alguma coisa, ou batizar. Tem que nascer de novo. E uma nova natureza entrar. Essa é a única maneira, matar aquela natureza para que você possa, a palavra torna-se viva e ela poderá expressar-se através de você. Temos que olhar para o espelho. No entanto, Deus fez você uma Bíblia. Deus enviou os seus espelhos a expressar a si nos profetas, porque a palavra vinha aos profetas e eles expressavam a Deus e a profecia que Deus lhes dava. E agora Deus se expressa através de seu Filho Cristo Jesus e nos aceita como filhos adotados e clamando Abba, Pai. Em outras palavras, meu Deus, o Espírito Santo em nós, Cristo, o Espírito de Cristo expressando Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas veem isso. Quando as hipocrisias, isso é perder o sal, perder a força. Nenhuma outra natureza poderia causar isso. Não, claro que ele era um caráter perfeito e moldado de Deus. Ele era um caráter caído. E tudo que estava sob o homem caiu. E ele tinha um caráter vivo. E ele expressava a Cristo. E quando ele era tão obediente que ele se levantou, foi ressuscitado no terceiro dia. Isso dá a segurança de que enquanto estamos nele, nós levantaremos com ele. Nós já estamos ressuscitados em Cristo. Nós estamos em Cristo agora. E se Cristo levantou dos mortos, nós não levantamos os mortos como ele? Agora estamos sentados juntos em lugares celestiais nele. Ah, que coisa! Isso deveria fazer com que vocês, presbiterianos, gritassem. Sim, certamente. Imagens expressadas de Deus, moldadas segundo Cristo. Esse é o binóculo através do qual olhar. E Deus identificou-se como homem e levou nele a forma de pecado. Agora não era pecado, mas a forma de pecado para que ele pudesse tirar o pecado do pecador. Vejam. E pagar a penalidade por isso e dar a vida ao pecador de volta que ele tinha antes da queda. Oh, que amor de Deus expressado a nós. Pense nisso. E agora lembre-se, depois de Jesus fazer isso, o que mais ninguém poderia, nós somos convidados. Agora, igreja, pense nisso um minuto. Estamos convidados a formarmos o nosso caráter de acordo com os dele, pela sua graça. E somos convidados, pense nisso, nos tornarmos caráteres como o dele. As pessoas obstinados, amantes mais dos prazeres do que de Deus, acusadores falsos, incontinentes, detestam aqueles que fazem certo, tendo forma de piedade, mas negando o poder da palavra.
Como pode Deus entrar num lugar assim quando negam a palavra? Quando Ele cuida, zela da sua palavra e a vindica e faz acontecer. Como Ele pode identificar-se com algo assim? Nós temos que entrar no Evangelho completo. Temos que fazer isso. E temos que nos identificar com as pessoas do Evangelho completo para moldar. Vamos moldar o nosso caráter, para que possamos refletir a sua presença. E as obras que eu faço, também fareis. A vida que eu vivo, também vivereis. Somos convidados por Deus a tomarmos como exemplo e moldar o nosso caráter como o dele. Que coisa! Então, quando permitimos que o seu caráter esteja em nós, então tornamos-nos filhos, tendo a mente de Cristo, a mente que é o seu caráter. A sua mente forma o seu caráter. Que a mente, disse Paulo, de Cristo esteja em vós. Que essa mente de Cristo esteja em você, molda o caráter do Filho de Deus. Agora ouça, como podemos ter a mente de Cristo que estava nele e então negar as coisas que ele nos comissionou fazer? Como podemos colocar os milagres no passado quando o próprio Cristo era Deus e Deus está em você? Na presença de Deus sempre há milagres. Ele disse, chamam-me de Senhor, porque vocês me chamam assim e não fazem o que lhes digo? Eu coloquei para vocês, sim, para que fizessem, cumpram. Está vendo onde a igreja está saindo? Os nossos pentecostais também estamos nos afastando demais da linha que dá a vida. Agora, precisamos voltar ao certo. Aqui. Então, quando começamos a agir como uma pessoa grande, e foi o que aconteceu com Israel, então começamos a agir como o resto das pessoas. Mas lembrem-se, nós somos um povo diferente, uma nação diferente, um sacerdote real, um povo peculiar. Ora, pentecostais, vocês não estão tornaram-se tão peculiares, diferentes do resto do mundo? Então, mas se nós fazemos a mesma coisa que o mundo faz, estamos tentando competir e manter o status social, não queremos fazer assim. Nós temos que olhar pela Bíblia, que é o binóculo da Bíblia. Tendo o caráter dele, a mente dele e a mente de Cristo. Qual era a mente dele que estava em Cristo? Sempre ficar com a palavra do Pai. Não importa se fosse brilhante ou o que acontecesse, a palavra de Deus é o que contava em todo lugar. Ele sempre usou a palavra, porque era ele. Você já pensou nisso? Ele nunca escreveu quando esteve na terra. Quanto que sabemos, ele escreveu uma vez que foi na areia e depois apagou. Por que ele nunca escreveu uma palavra? Porque ele era a palavra, ele vivia a palavra. Não precisamos de um monte de livros quando nos tornamos epístolas escritas de Deus. Está vendo? É isso que Deus quer que vocês sejam, imagens dele. Sabe, no mundo incrédulo, eles se prostram diante de ídolos e as emoções fazem parte, tanto que eles acham que os ídolos falam com eles. É uma questão mental, mas Deus quer você, não um ídolo, porque Ele quer que você seja a imagem de Deus, que você se prostre diante de Deus e você expresse a Ele. Vocês são a igreja dele, como igreja. E tudo tem que ser tão polido e cheio de classe. Tá vendo? Volte, igreja!
Tenham cuidado de vós, porque a vinda do Senhor está próxima. Que Ele expresse em você, se Ele sempre faz exatamente a palavra de Deus. A palavra do Senhor venha aos profetas. E é assim que eles conheciam o que eram. Moisés, a palavra do Senhor veio a Moisés. A palavra do Senhor veio a Noé, a Daniel, aos filhos hebreus. O que foi isso? Quando os homens de qualquer idade tomam a palavra de Deus, então Deus expressa aquela palavra a eles. Noé era a imagem e o sinal da vinda, do julgamento de Deus. Expressava a palavra e ficava com a palavra, a mesma palavra que ele expressava, condenava o mundo e salvou a sua própria casa. Daniel colocou em seu coração que não ia se corromper com o mundo. E o que ele fez? Ele salvou sua vida. Também foi a mesma coisa com os hebreus e a mesma coisa com toda pessoa que serve a Deus. Torna-se uma imagem de Deus, expressando-se pela sua palavra. Os filhos hebraicos não tinham revelação, mas eles sabiam que não iam se curvar diante de uma imagem. Porque o que foi isso? Era a palavra de Deus. E ele foi o quarto homem que foi visto lá no forno. Deus expressando-se através de imagens vivas.